Fala, amigo tricolor, tudo bem com vocês? Guga aqui, e hoje pra gente falar um pouquinho do jogo de ontem. Esse jogo São Paulo e Tajeres no Morumbi, ontem às 7 horas da noite, horáriozinho ruim para se movimentar na cidade de São Paulo durante a semana, né? Então, de terça-feira ainda o trânsito é péssimo, a cidade trava, então para o próprio torcedor se deslocar para o estádio é muito difícil. Mas ainda assim a gente teve mais de 30 mil torcedores no estádio apoiando o São Paulo, num jogo que era para ter sido, que a gente esperava pelo menos, que fosse mais fácil, com o Tajeres já praticamente eliminado, com pouquíssimas chances de ir para Taça Sul-Americana. E o que se viu, na verdade, foi um jogo muito mais difícil do que se esperava. É bem verdade que o São Paulo tinha aí bastante desfalques, né? Então o Zubeldia colocou muito moleque no banco de reservas, porque tem muita gente no departamento médico suspenso, e aí ele teve que se virar com as peças que ele tinha em mãos, né? É questionável o esquema de jogo, né? A gente vê que o Zubeldia ele não abre mão do 4-2-3-1, que é um esquema que eu entendo que o meio de campo do São Paulo fica muito pouco povoado. Então qualquer adversário forte, fraco, consegue dominar o meio de campo nos jogos contra o São Paulo. E aí isso causa bastante dificuldades na defesa e dificuldades no ataque para criar as chances de gol, né? A gente vê que fica muito espaçada a zaga, a linha da zaga com os 4 zagueiros fica muito espaçada do meio, e o meio fica muito espaçado dos pontas e do atacante, por isso a gente acaba tendo um jogo muito desconexo, com dificuldade de se aproximar para fazer tabelinha e criar jogadas e chances de gol. Então acho que é um ponto que o Zubeldia precisa reavaliar, principalmente porque ontem ele não tinha peças para botar esse esquema tático em condições mínimas de criar mais contra o Tajeres, né? Então ele precisou improvisar o Enzo Dias como ponta pela esquerda, segue improvisando o Ferraresi como lateral direito, e aí isso a gente vê que causa muito prejuízo ao São Paulo, né? O São Paulo com dificuldades na marcação e dificuldades na criação de jogadas. O André Silva foi muito pouco municiado. Lucas Ferreira, como um menino, naturalmente ainda está oscilando, mas se esforça muito, é inegável. A gente vê que ele também está cansado, né? Então o elenco do São Paulo como um todo, você observa que os jogadores estão cansados. E o meio de campo acaba sendo muito sobrecarregado, né? Então ontem jogamos com Pablo Maia e Bobadilla, e os dois muito sobrecarregados tanto na marcação quanto com mais dificuldade para avançar e criar jogadas junto ao ataque, né? Então foi um jogo difícil, mas que com esforço numa jogada de bola parada o São Paulo marcou seu primeiro gol numa cabeçada do André, que o Sabino desviou, deu uma tacada de sinuca no canto do goleiro, se é que vocês me entendem. E aí o São Paulo abriu o placar, né? Então 1-0, parecia que o jogo ia ficar mais tranquilo, mas aí num lance evitável do próprio Sabino, foi feito marcada uma falta, e a zaga do São Paulo, desatenta, deixou o centroavante do Tajeres dentro da área livre para chutar no gol do Rafael, sem muita chance para o goleiro, né? Um tiro a queima-roupa. E aí, né, gente, o jogo ficou amarrado, sem muitas chances de gol para ambos os lados, mas principalmente muitos tempos no segundo tempo eu tinha a sensação de que o Tajeres em algum momento conseguiria furar a defesa do tricolor e marcar um gol. Como até chegou a criar algumas boas oportunidades, mas que o Rafael teve boas intervenções. E aí num lance ali do Luciano com o Ria Francisco, e uma tentativa de corte do zagueiro que fez com que a bola sobrasse para o Luciano finalizou com uma felicidade tremenda e fez um golaço, né, que salvou a noite do torcedor que foi ao estádio, e garantiu que o tricolor ganhasse o jogo e fizesse 14 pontos, garantindo a segunda melhor campanha, né? Ainda tem os jogos de hoje, a gente tem o pessoal do Grupo H que pode
empatar em pontos com o São Paulo, mas pelo menos isso garante uma boa posição do São Paulo para decidir as partidas do mata-mata em casa, né? Bem verdade que acho que a gente vai ter bastante adversário difícil no pote 2 aí dos segundos colocados. Botafogo ontem se classificou em segundo, o Flamengo também tem chance de se classificar em segundo, então acredito que a gente vai ter algumas pedreiras aí, então não tem jogo fácil, mas devo admitir que eu estou bastante otimista para essa Libertadores, independentemente de questões táticas e técnicas, eu estou com uma sensação muito boa. Sensação similar à que eu tive em 2023, quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, né? Então vamos ver se isso vai acontecer mesmo, o São Paulo vai conseguir ter um bom desempenho, mas não sei, eu acho que nesses torneios a camisa do São Paulo acaba pesando bastante em seu favor. E aí, né, gente, a gente teve a confusão logo depois do gol, né, com o Bobadilla e com o Navarro. Eu não gosto de comentar esse tipo de situação, mas como o Bobadilla já publicou um vídeo pedindo desculpas e que teria falado o que o Navarro disse, né? Que o Bobadilla teria chamado ele de venezuelano morto de fome. Gente, aí fica complicado, né? O Bobadilla, vacilo tremendo, ainda mais vindo de um paraguaio, cara, porque você deve saber que o paraguaio ele sofre muito preconceito aqui no Brasil por uma série de fatores, né? E você, por sofrer isso na pele, você deveria se policiar mais para falar uma coisa dessas. Ainda mais a Venezuela sendo um país que passa o que passa com a ditadura que enfrenta, com seu povo passando gravíssimas dificuldades, né? Então vai saber o que esse jogador já passou na vida dele, vai saber o que a família dele passa hoje em dia, ainda estando na Venezuela. Então, repense. Eu acho que aquele seu vídeo de desculpas de ontem não foi muito espontâneo, talvez orientado por advogado, mas repense, peça desculpas para o Navarro. Ferraresi também é um jogador venezuelano, acho interessante você conversar com ele também. Peça desculpas para a torcida tricolor, porque quer queira, quer não, é uma situação que gera uma vergonha na torcida, né? Acaba afetando a imagem do clube. E, cara, aprenda com a situação, você é um cara jovem, todos vacilamos na vida em algum momento, mas por você ser uma pessoa pública, o seu vacilo ele acaba sendo muito amplificado. Então, o conselho de irmão maior cara, pede desculpas, repensa os seus atos e pensa que você joga futebol, cara. Futebol é para trazer alegria para as pessoas. Então, não tem necessidade de ofender para desestabilizar. Desestabiliza com a bola, desestabiliza jogando mais, driblando mais, finalizando mais, marcando mais gol, mas não com esse tipo de ofensa. Esse tipo de ofensa pode te prejudicar de maneira grave do ponto de vista criminal e também esportivo. Então, repense, peça desculpas sinceras e siga a sua carreira, tentando melhorar sempre também como ser humano, tá certo? E aí, galera, voltando ao jogo, né? O São Paulo classificou em primeiro lugar do grupo, até o momento, segunda melhor campanha entre os primeiros colocados. E agora a gente já começa a ter um pouquinho de ansiedade para saber quem será o adversário, né? É inegável como a Libertadores mexe com o São Paulino e a expectativa para os próximos adversários, para quem possa vir, né? E qual que vai ser o chaveamento do São Paulo, já deixa a gente bem ansioso. Hoje tem os jogos que finalizam essa rodada, então a gente vai de fato saber quem são os primeiros e os segundos colocados. E aí vamos ver, né, quem que vem pra frente. Mas tô certo que essa Libertadores ela tá mostrando que até os adversários mais frágeis, eles têm dificuldade pros adversários mais fortes, teoricamente mais fortes.
E não tem nenhum time assim jogando muita bola, tá? Nem mesmo o Palmeiras, nem mesmo o Flamengo, ninguém está jogando muito mais do que os outros times. Então, acho que todos que se classificarem, de alguma maneira, terão chances, dependendo de alguns fatores. E eu, pessoalmente, acho que o São Paulo, muito focado, é um adversário difícil de ser batido, já provou isso nos últimos mata-matas, na própria Copa do Brasil que ganhou. Então eu tenho uma expectativa muito positiva pelo que a gente pode construir nessa Libertadores, né? E só para finalizar, gente, só para trazer esse ponto, né? Zubeldia com 4-2-3-1, com muitos jogadores improvisados. Bem verdade que tinha muita escassez de jogadores, mas o Beldia precisa ter variação, cara. Não dá para continuar tentando adaptar os jogadores ao seu esquema de jogo. É necessário que você adapte o seu esquema de jogo aos jogadores disponíveis. Ontem, se você fosse com 3-5-2, o time teria ficado mais coeso, né? Então, essa improvisação do Ferrarese na lateral, ela até ajuda na defesa, mas no ataque ele acaba prejudicando bastante. Então, outro ponto que você precisa repensar, o Ferrarese é um dos nossos melhores zagueiros, então um trio de zagueiros com Alan Franco, Arboleda e Ferrarese é um trio assim extremamente difícil de ser batido, né? Se esses jogadores estiverem atentos, dificilmente o São Paulo toma gol. Ainda mais com o Pablo Maia voltando ali a uma boa fase na primeira volância, Alisson também se recuperando da parte física. Então o São Paulo ele tem como construir um futebol mais sólido. E fora que esse esquema, né, Zubeldia, mantém os jogadores muito afastados. Se eu, que não sou analista, só sou um cara que gosta de futebol, vejo os espaços e vejo que os adversários conseguem facilmente circular a bola no meio de campo, não é possível que você não veja também. Eu sinceramente espero que você esteja aguardando a parada agora do Campeonato Mundial de Clubes para trabalhar esses pontos. A questão da bola parada melhorou bastante, né? Depois do vídeo que eu fiz, a gente já marcou bastante gol de bola parada, se não me engano 3, gols de cabeça, então são pontos que são importantes de ser trabalhados, além das finalizações, né? E esse esquema que você gosta, o 4-2-3-1, não é que ele é abominável. Vão ter jogos que o São Paulo poderá e deverá jogar com ele, com os dois pontas abertos, quando tiver os melhores pontos à disposição. Mas não dá para jogar todo o jogo dessa maneira, porque a gente tem visto que o São Paulo tem ficado vulnerável do ponto de vista defensivo, e no ponto de vista ofensivo o São Paulo não tem feito gols. Então isso acaba prejudicando muito na obtenção dos resultados necessários, né? Então acho importante você reavaliar essa situação. O São Paulo não tem feito grandes jogos nesse momento, mas a gente tolera pela quantidade de desfalques, mas acho que você precisa de fato rever este ponto. Tá certo? E aí, galera, vocês gostaram do jogo de ontem? Deixa aí nos comentários se vocês fariam alguma alteração, se vocês teriam mudado o esquema, o que vocês pensam do que aconteceu com o Bobadilla, tá certo? Então um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.